Durante muitos anos da sua vida, o seu Nelson, o meu pai, trabalhou montando lindos jardins. Plantava flores de sementes e cultivava árvores. Depois ele trabalhou ainda com fruticultura. E é daí que eu trago meu gosto pelas plantas. Me aventuro lembrando os nomes de algumas e me divirto fazendo fotos e vídeos. E da observação simples da natureza, tiro lições importantes. Mas o que eu quero contar aqui hoje é algo que eu nunca compartilhei com ninguém. Algo que me leva a uma viagem no tempo. Quando eu era um garoto que passava os dias andando descalço pelos quintais da vida. Lembro claramente como se fosse ontem, como se fosse nesse quintal, que o seu Nelson, de tempos em tempos, se colocava num exercício meticuloso que me chamava a atenção. Ele saía de um canto da casa, que ele chamava de oficina, e colocava o seu uniforme, uma roupa surrada, daquelas que, como dizem, sabe o caminho da roça de cor e vão sozinhas se deixarem. E com esse figurino, pegava suas ferramentas de jardinagem, um regador e mais um monte de galhos. E ia lá para um canto esquecido pela família, bem no final do terreno, que com certeza não tinha o melhor aspecto de, digamos, beleza. Mas ele gostava de ir lá e não raro, quando voltava, vinha que era só alegria, com uma linda planta nas mãos. Uma planta que seria vendida para algum eventual cliente ou simplesmente ia embelezar o nosso jardim. E eu achava que aquele pedaço do nosso quintal era um canto de magia, uma incubadora ou uma UTI das plantinhas. O que é que acontecia ali? Dia desses, numa imersão em um livro, me deparei com uma simples frase que me trouxe à lembrança a doce figura de meu pai e inspirou para essa, digamos, crônica de fim de ano. A frase é: floresça onde você foi plantado. Assim disse Pat Boone, numa pequena dedicatória no livro Ungido para os Negócios. E nessa simples frase, floresça onde você foi plantado, eu vi meu pai em seu verdadeiro berçário de flores. Veja só, naqueles galhos que ele levava para aquele canto do quintal, tinham coisas como um arbusto mirrado, ou um arbusto com galinhos quebrados, uma arvorezinha desprezada, pós-florada, e algumas vezes alguma árvore maior, vítima de um temporal. Sem falar aquela pequena planta que no deserto de algum dono esquecido quase morreu de sede. Em comum, todas aquelas plantas estavam à beira da morte, em algum lugar precário e feinho até, que nem sempre retratava alegria, mas era ali que elas resistiam firmes, me fazendo propor uma analogia com a nossa caminhada e trazendo à mente o texto de um épico, que eu aqui adapto e declamo. Abre aspas. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma nova planta que de fato é. Fecha aspas. Muitas vezes a nossa vida tem dessas coisas. Desafios que não acreditamos que vamos vencer e pior, nem sempre temos a sonhada mão amiga a nos ajudar ou mesmo algum anjo humano a cuidar dos nossos galhos quebrados, como fazia o seu Nelson. E mais, quantas vezes ouvimos de outros ou falamos a nós mesmos: é o fim da linha, está tudo perdido. Dessa ele não escapa, só por milagre. Dizem por aí alguns mais sábios que só existem duas pessoas que têm poder para colocar um ponto final numa história: Deus e você. Então, se a coisa está complicada, faça uma parceria com o divino, pede uma trégua e coloca um ponto e vírgula na frase cabal da sua história. Sabe aquele veja bem, aquele mas, aquele então, que possibilita um novo desfecho e com um final feliz? Pois bora ajustar essa história do ponto e vírgula e da conjunção ideal para a nossa jornada. Floresça onde você foi plantado. De forma simbólica, sim, deixo as lições do jardineiro para fazer com que as plantinhas deixassem a UTI, a incubadora das plantas, para voltar a florir no local iluminado. E elas continuarão a precisar de, anote aí, no seu coração, com a caneta da emoção,
amor, carinho, conversa, paciência, terra boa, poda certa, limpeza. Por fim, um questionamento, uma provocação. Qual é o seu momento? Jardineiro? Flor desacreditada? Não importa. Floresça onde foi plantado. Bem, essa história que eu contei não é minha, não enquanto experiência pessoal, mas é a história do amigo José Nascimento. Esse sim, filho do seu Nelson. E essa crônica, belamente escrita e descrita pelo Zé, agora conta uma história que não é mais só dele, mas é também minha, é sua, é de todos nós. E se o Zé Nascimento chama isso de crônica de fim de ano, eu a repasso como uma crônica de ano novo. Assim como o seu Nelson levava aqueles galhos já vividos, feridos, largados, para aquele canto do terreno e voltava de lá com uma bela flor, renovada e radiante, assim também que nós possamos encontrar dentro de nós um cantinho assim, mesmo que feinho, mas de cuidado e carinho, de quietude e nutrição, e possamos nos renovar mais uma vez. Namastê.